o CENIPA acaba de falar. Primeira vez que eles falam sobre a possível causa da tragédia. Boa tarde. Prazer. Brigadeiro Eduardo Moreno, chefe do CENIPA, fala pela primeira vez sobre as causas da tragédia. Vamos ver com exclusividade. Eles já falaram, enquanto nós estávamos no intervalo, que ainda não encontraram a caixa preta, pelo menos não tem essa informação se a caixa preta foi encontrada. Me coloca do lado esquerdo, por favor, o helicóptero ao vivo. Chove forte em São Paulo, estamos a caminho do local. Pode abrir o áudio. Pesquisa científica. Por isso que nós nos empenhamos em nossas investigações. Nossos investigadores buscam mestrado e doutorado. Neste momento é muito prematuro para dizer. Pode ter acontecido eventualmente qualquer coisa. É muito prematuro vendo um vídeo dizer o que aconteceu nesse momento e nem inicialmente o que pode direcionar a pesquisa. Essa é uma regra básica da pesquisa. O investigador, quando chega no local do acidente, ele não pode estar levado por nenhum tipo de influência a pesquisar o que é aquilo. A pesquisa é uma pesquisa integrativa, ampla. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode. Qualquer coisa seria, eu não gosto dessa palavra, seria especulativo e é isso que a gente procura evitar. Brigadeiro, aqui, boa tarde. Aqui, ó. Brigadeiro-chefe do Centro de Investigações da Aeronáutica. Boa tarde, senhor. Falando. Eu queria saber o seguinte, alguma aeronave, algum comandante, algum piloto reportou hoje condição meteorológica difícil ou se desviou de rota naquela região por conta de condição meteorológica? Isso com certeza será investigado, mas nesse momento é muito prematuro para dizer, né? O que prematuramente eu tenho de informação, mais uma vez, como eu disse, que a aeronave em momento algum reportou aos órgãos de controle qualquer tipo de emergência. Mas eu não posso avisar o amigo agora, informar se houve outras aeronaves ou não. Isso será com certeza coletado durante o processo de investigação. Informação importantíssima. O piloto, portanto, não pediu socorro, não decretou o Mayday. O piloto, em momento nenhum, relatou para a torre estar passando por uma situação dramática. Pessoalmente, ok? Mas perguntas não. Essa é uma informação muito preciosa. Até o ponto que nós vimos na filmagem, portanto, o piloto não imaginava estar diante dessa tragédia, senão teria decretado a emergência. A não ser que algo tenha acontecido na cabine e eles perderam a consciência. Mas a informação que o CENIPA nos passa agora, com exclusividade, essa entrevista para a TV aberta, é que não houve pedido de emergência. No Flight Data Record, alguns parâmetros, pelo modelo, foram dados isenção e, como eu falei, nós estamos levantando isso. Não tenho informação no momento de qualquer outro tipo de isenção que tenha sido dado para esse equipamento. Como o Brigadeiro Moreno falou, as caixas pretas serão encontradas, possivelmente, e aí sim teremos as condições de saber todos os dados que estão nas caixas pretas. Porque, independente de isenção ou não, como o Brigadeiro explicou, pode haver casos, né, que dados não estejam dentro da caixa preta, por vários motivos, como ele já disse. Ele é o especialista na investigação. Nesse momento, nós não temos esse dado para passar. Esse é um dado importante. O avião tem duas caixas pretas, que na verdade não são pretas. Eu vou tentar explicar um pouquinho. Uma que registra dados, velocidade, altitude, e outra caixa preta que registra a conversa do piloto entre eles e com a torre. Então, basicamente, nós temos dois tipos de gravadores, ou normalmente conhecidos como caixas pretas. O primeiro é o Cockpit Voice Recorder, que grava vozes. Existem basicamente dois modelos, um que grava os últimos 30 minutos de conversações dentro da cabine e o outro que grava até as últimas 2 horas. Mas a pergunta, mas o voo durou 10 horas, por que só gravou 30 minutos? Porque para a investigação é muito importante os 30 minutos que antecederam ao impacto, ao acidente. Então, basicamente, ele tem 3 linhas. O piloto fala, ele grava, o gravador de voz. O que o copiloto, tudo que um terceiro piloto, se porventura houver na cabine, falar, e tudo que é conversado dentro da cabine. Se porventura uma comissária entra na cabine e fala, comandante, isso aqui é um café, está sendo gravado. Esse é o gravador de voz. E o gravador de dados, existem vários modelos e vários fabricantes, basicamente grava dados, velocidade da aeronave,
inclinação, se estava com flap, trem baixado, tudo. Existem gravadores que gravam... Tudo isso vai vir à luz da investigação. Informações por minuto. Né? E isso é basicamente importante para a investigação, para saber, para a gente conseguir reconstruir o acidente de forma a entender aquela ocorrência para entregar a prevenção de acidentes com o objetivo de entregar a segurança no transporte para a sociedade. Então, basicamente, são 2 tipos de gravadores ou caixas pretas. O gravador de voz e o gravador de dados. Né? Porventura, eu confesso que eu não sei exatamente o que não estava sendo gravado, mas existem gravadores que gravam 15 informações, que já é muito útil para a investigação, outros gravadores que gravam 1.500 informações por segundo, né? E o nosso laboratório tem capacidade, dependendo do grau de deformidade que os gravadores sejam encontrados após o impacto da aeronave, né? Existem casos, infelizmente, que o gravador não estava funcionando e a gente não consegue extrair, mas nem por isso a investigação ela vai deixar de existir. Existem casos que algumas informações não foram captadas, mas nós temos o compromisso, no primeiro momento, de buscar tão valiosas informações em aeronaves que possuem gravadores. O senhor entendeu, basicamente, gravador de voz e dados, e esses dados são... Pois não. Por um lado, você tem a queda do avião num terreno, né, numa área bem restrita, a facilidade de encontrar essa caixa preta. Por outro lado, o impacto desse avião contra o solo pode ter prejudicado, talvez, alguns desses dados ou até a gravação de voz. Pode colocar o helicóptero ao vivo do lado esquerdo lá. Nós estamos no local do acidente, os corpos estão sendo retirados. Vamos ouvir essa entrevista exclusiva sobre as causas do acidente. Do CENIPA e dentro da possibilidade para a imprensa. Eu acabei de receber a informação dos meus investigadores do Seripa 4 em São Paulo que nós estamos de posse dos 2 gravadores da aeronave, CVR e o FDR. Já está de posse dos investigadores do Seripa 4. Caixas pretas acabam de ser encontradas. Uma informação positiva para ajudar a construir os últimos instantes deste voo da Passaredo. Sigla em inglês, primeiro de voz, CVR, que é Cockpit Voice Recorder. E o segundo equipamento, ou segunda caixa preta, gravador, é o FD de dado R, Flight Data ou Data Recorder. Ok? Esses dados que serão extraídos da caixa preta serão confrontados com os dados das torres de controle. Se os dados são semelhantes, o que pode ter levado a ter, então, essa queda, se tudo andava conforme o previsto em rota, ou então, se há informações divergentes e o que teria provocado essa mudança dos dados da caixa preta com os dados relatados pelos controladores de voo de Guarulhos. Chacoalhões, ou seja, era uma aeronave menor, que dava mais instabilidade no ar. Então, só para a gente trazer essa informação Volta de uma ao texto forma... que tem, por favor, tá, Zema, do helicóptero. Essa aeronave ela tem um bom histórico, desde quando ela está no Brasil, ela é bastante utilizada. E aí, sem esquecer, a primeira pergunta dos técnicos. Obrigada. É Azul e a Passaredo que usam esse avião no Brasil. Temos 6 investigadores do Seripa 4 que já estão lá no local e em deslocamento nesse momento outros 4 aqui do CENIPA que estão a caminho também para reforçar a equipe. Dentre os investigadores nós temos, além de pilotos, nós temos engenheiros, mecânicos de voo e psicólogos também, que formam uma equipe multidisciplinar para poder levantar todos os dados de uma maneira mais abrangente possível para a gente ter no futuro, ter uma visão mais acurada possível do cenário em que se deu o acidente. Por isso, essa preocupação toda de ter vários técnicos de diferentes áreas. Com relação à aeronave, toda aeronave que ela é certificada para operar com passageiros, ela passa por ela tem que atender requisitos muito rigorosos para garantir que ela vai atender aos mínimos de segurança para a operação desse tipo, com passageiros. E com essa aeronave em particular não é diferente de qualquer outra, né? Então, eu já mencionei aqui com relação à capacidade dela de voar em formação de gelo, mas não se resume a isso. Ela tem que demonstrar que ela cumpre qualquer requisito de desempenho, tanto em condições normais como de emergências também. E da mesma forma, todas as tripulações elas são adaptadas àquele tipo de equipamento e também passam por treinamentos rigorosos para garantir que toda operação transcorra da maneira segura. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta,
Essa aeronave, como qualquer outra aeronave certificada, ela atende aos mesmos requisitos e cumpre os mínimos de segurança de qualquer outra aeronave dessa categoria no mundo. Somente mais uma pergunta, jornalista. Nós estamos acompanhando com exclusividade a primeira entrevista da Aeronáutica com o brigadeiro do ar, o comandante-chefe do Centro de Investigações de Acidentes Aeronáuticos. Exato. Caixas pretas encontradas. Seguindo os protocolos do anexo 3 da Convenção de Chicago, o país onde aconteceu o acidente, ele é denominado de autoridade de investigação. Então, por exemplo, todas as vezes que acontece qualquer investigação formal com aquilo, a nossa indústria, a terceira maior montadora de aviões do mundo, que é a Embraer, nós participamos dessa investigação, né, o fabricante, junto com os engenheiros especialistas da própria Embraer, que conhecem profundamente a aeronave. Nós participamos, o CENIPA, como representante acreditado do Estado brasileiro, com seus assessores, profundos conhecedores do próprio fabricante Embraer, ajudando na investigação de outros países. Da mesma forma acontece com os investigadores do BEA, auxiliados pelos engenheiros profundos conhecedores da própria montadora e os engenheiros da Pratt & Whitney, que é a empresa do motor da aeronave, né? A investigação ela é feita através de uma equipe multidisciplinar com pilotos, controladores, especialistas em regulação, controle de tráfego aéreo, médicos, psicólogos, enfim, uma variedade muito grande de profissionais, de forma a ter uma abordagem integrativa daquilo que aconteceu. Uma vez que o acidente aeronáutico é um evento catastrófico e complexo, né? Eu diria que toda a ajuda, todo o conhecimento é muito bem-vindo, até do profundo conhecedor de que montou, de que projetou aquela aeronave. Por isso é necessário a participação de outros países, de outros profissionais. Tudo com forma de entregar serviços de excelência para a sociedade. Até porque o fabricante da aeronave tem interesse em saber exatamente o que aconteceu e colaborar para essa investigação, para aprimorar os recursos e evitar um acidente provocado por situação semelhante. 200 países utilizam esse tipo de avião. Cadastrados na nossa equipe, com cada profissional com seu tipo de especialidade. Um psicólogo tem competência para falar dos fatores humanos, um engenheiro tem competência para falar dos fatores materiais, outros profissionais têm competência para falar dos fatores operacionais. Tudo é colocado dentro da mesma investigação. Eu não consigo dizer agora exatamente isso, desculpa. Até porque... Já retornaram e todos participarão presencialmente da investigação. Até porque a investigação aeronáutica não é para punir alguém. A investigação aeronáutica é para usar a história trágica deste avião para prevenir desastres aéreos do futuro. Nós vamos encerrar, por favor. Não tenho certeza. Mas, com a maior celeridade possível, chegarão a Brasília e estará disponível para a imprensa assim que estiver. As gravações disponíveis. Vou mostrar já a conversa dos pilotos, não deste avião, mas dos que estavam na região quando aconteceu e relatam esse acúmulo de gelo no céu. Fazer extração, estando os gravadores até mesmo muito danificados, mas depende de cada evento. Porventura, teremos que levar para os Estados Unidos, para o fabricante do gravador, porque é uma grande necessidade de descobrir o que aconteceu, né? Eu não consigo dizer agora com quanto tempo isso vai acontecer. A maior celeridade que o caso requer. Senhoras e senhores, minha gente, a Passaredo tem apenas 5 modelos desse avião. Passaredo é uma empresa de Ribeirão Preto que se destacou em levar pessoas da cidade de Ribeirão Preto, né, muitos fazendeiros, uma região de muita fazenda, com voos para Brasília, com voos para Barreiras, no interior da Bahia, também onde há muito agronegócio, para o interior do Paraná, para São Paulo, para Congonhas. É uma empresa que, anos atrás, apresentou um crescimento muito rápido, um crescimento fulminante, colocando jatos à disposição dos passageiros. Demorou pouquíssimo tempo, o leasing devolveu, portanto, esses aviões para o fabricante e hoje ela conta apenas com 5 aviões ATR. Até me surpreende a quantidade pequena de aviões desse modelo que a Passaredo tem. A Azul, que é outra companhia de renome, não só no Brasil como no mundo, tem, por exemplo, 33 aviões idênticos ao que caiu hoje aqui em São Paulo. Isso significa que são aviões extremamente seguros.
aviões que têm um histórico de segurança, sobretudo no Brasil, muito seguro. Não é porque um avião é grande, é pequeno, que é mais ou menos seguro, não. Ele é um avião com uma hélice em cada turbina, um turbo-hélice de grande potência. É claro que ele não tem a mesma velocidade que atinge um avião a jato, mas, em contrapartida, ele consegue pousar em aeroportos menores. Essa é a grande vantagem. Ele consegue, a um custo menor, fazer algumas viagens de longa distância e pousando em locais onde, por exemplo, um Airbus 320 não pousaria, onde, por exemplo, um 737-700 ou 800-900 utilizado pela Gol não pousaria. E como a Azul tem esses Airbus, esses aeroportos onde o Airbus não consegue pousar, ou então nessas regiões onde a demanda de passageiros não é tão grande a ponto de precisar de um avião, por exemplo, 320 ou Airbus 321 para fazer esse voo, eles enviam o avião ATR, que atende muito bem, se voa com conforto, se voa com tranquilidade, com muita segurança. Nesse momento, o CENIPA eu havia dito no começo do programa para vocês, sempre as entrevistas do CENIPA e dos técnicos, os peritos, quando chegam no local, é uma entrevista muito superficial, apenas para mostrar para a família e para a sociedade brasileira que eles vão investigar, que eles vão a fundo para saber o que aconteceu. Mas eles não podem dar nenhum palpite, porque qualquer coisa que for dita agora por uma autoridade oficial da aeronáutica brasileira pode atrapalhar a investigação. O que se tem? Diversos flagrantes.